acontecer. E eu creio que tu, através da tua experiência profissional, que é muito rica, nos podes falar precisamente como é que podemos, então, fazer acontecer. Eu gosto muito de dizer que eu sou gestora de problemas, porque a inovação, ela vem de problema. Eu começaria pequeno. Inovação, só para dar um contexto, inovação tem 3 horizontes. O primeiro horizonte é um horizonte muito mais simples, é um horizonte pela qual todos podemos começar, que é a inovação incremental. Qualquer melhoria processual, melhoria na operação, melhoria na forma como eu me comunico, tudo isso é um tipo de inovação, e um tipo de inovação incremental que é possível fazer sem ferramenta digital. E eu sugeriria começar por aí, por modelos, por métodos de inovação, e eu tenho 2 aqui de cabeça que eu gosto muito de utilizar, utilizo em vários lugares, já utilizei para fazer produto digital para 11 milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo para 500 pessoas, que é a árvore de problema. É uma ferramenta que nos ajuda a mapear os nossos problemas. Mas eu estou nesse negócio, eu conheço, eu sei de qual é salteado, mas nesse processo de desenho, de identificação do problema, nos ajuda a identificar as raízes. E para cada raiz há uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de inovação, seja ela pela ferramenta digital ou não, ou pode ser só estratégia digital. E uma outra ferramenta, um outro método, é o método de mapeamento de processo, é desenhar todo o fluxo de determinada atividade e, através daquilo, no próprio processo, já identificamos oportunidades de inovar. Portanto, eu diria que tirar uma fotografia dos nossos problemas é um bom começo para a gente começar esse movimento de transformação. Eu chamava aqui ao debate com a sua também vasta experiência junto de empresas de vários tipos. Como é que então a SUI fala-nos, ok, nós temos que identificar os problemas, temos que esquematizar os processos. Como é que isto pode funcionar então para o empresário que está aqui? Qual é que é a linha orientadora que o empresário pode ter para começar, portanto, desta ideia para a ação? Bom dia, João. E muito obrigado por esta oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Sendo oriundo também de uma família alentejana, portanto é sempre um prazer poder participar. Nesse desafio, João, eu diria que, e eu ouvi agora falar aqui dos 300 empresas que constituem também esta organização. O grande desafio do empresário hoje em dia na questão da digitalização e do salto para o digital, sobretudo aqueles que já estão no negócio, é o mudar de jangada e continuar a fugir ao tubarão, porque é sempre um desafio. Portanto, nós ouvimos falar em digitalização, ouvimos falar em inovação, mas temos o nosso negócio a correr todos os dias e precisamos de continuar a acompanhar e precisamos continuar a crescer. E um dos nossos grandes problemas, então, como é que eu passo para o digital? Como é que eu vou digitalizar a minha empresa? Como é que eu vou inovar dentro da minha empresa? Se já tenho os processos todos montados, se já tenho as pessoas no processo, como é que eu agora faço esta transformação? E uma das grandes soluções passa, como é óbvio, para a consciência de que podemos pensar de outra forma, podemos fazer de outra forma, mas temos também aqui uma questão. Nós temos que criar um ambiente que proporciona às empresas e às entidades poder dar esse salto. Porquê? Porque se nós tivermos num grupo de 10 pessoas e 8 já estiverem no digital, nós naturalmente vamos ser puxados para esse ambiente. Se nós estivermos num ambiente em que a digitalização ainda não aconteceu, os primeiros vão ter uma dificuldade imensa em conseguir fazer esse processo. E cada vez mais, nós não estamos a falar com um público de Beja, do Alentejo, de Portugal, de Ibérico ou europeu. Nós estamos a falar com um público de 8 mil milhões de pessoas que são nossos potenciais clientes. E quando nos preparamos para esse processo, nós temos que pensar numa dimensão e numa escala muito maior, porque o meu potencial cliente pode não estar em Beja, pode não estar em Portugal, pode não estar na Europa. E eu tenho que estar preparado para essa resposta. Por uma razão muito simples, se eu não estiver preparado, ninguém me vai ver, ninguém me vai ouvir, e nós temos que estar conscientes que nós estamos sempre a comunicar. E os públicos vêm até nós, se nós estivermos a comunicar corretamente. E para isso nós precisamos estar prontos para levar o nosso processo para uma escala a outra dimensão. Como é óbvio, temos problemas locais, temos uma questão grande na fixação dos jovens, temos uma grande dificuldade hoje em especializar pessoas, porque depois de especializarmos elas tendem a saltar para outros mercados, mas temos sobretudo criar oportunidades para fixar as pessoas e para continuar a evoluir no processo, quer da digitalização, quer da inovação, de uma forma que seja perfeitamente sustentável às empresas que já estão no mercado. E isso é muito importante. Sueli,
da tua experiência, como é que que oportunidades é que o interior pode agarrar para agarrar então o mercado, digamos assim? Quando a gente fala em maximizar o potencial da inovação, a gente fala de conectar três principais pontas: o empresariado, a universidade e as soluções que se encontram no setor público, né? Em quem faz a política pública. Pronto. Produzir a partir dessa conexão, que está disponível em todo lugar, principalmente aqui, nós temos o Instituto Politécnico, por exemplo, que traz... Instituto Politécnico, temos Portugal não tem regionalização, mas tem um órgão, a CCDR, que cada vez tem mais autonomia. Temos as próprias CIMs, que também têm um papel relevante na transformação digital do setor público. Portanto, parece-me a mim que existem muitos meios, mas talvez a interligação destes vários players, digamos assim, não esteja ainda, diria eu, à velocidade do vapor. O movimento que é muito importante nessa conexão, nessa tripla hélice que nós chamamos, é de abrir desafios a esses tipos de entidade. Então, o empresariado tem um propósito e deveria ter como objetivo apresentar a essas entidades quais são os desafios pertinentes e reais, porque é o empresariado que está à frente do mercado que conhece os desafios e as oportunidades reais que existem naquela região e que tem um potencial de desenvolvimento. Portanto, levar isso para essas entidades, levar isso para dentro da universidade, falar, olha, é isso que eu tenho como desafio, eu preciso de apoio aqui no desenvolvimento ou de uma solução, ou que me ajude a conectar com aquelas pessoas, com aquelas entidades que já têm a solução, por favor, e começar esse relacionamento de aproximação entre o problema e a solução que já existe. E quem podia ter esse papel aqui no universo regional, tua opinião? Bom, acho que os próprios agentes, né, de conexão empresarial, como o LEB, como outras entidades de desenvolvimento, mas o próprio empresário ele pode buscar proativamente aquelas pessoas que estão na liderança dentro das universidades ou dentro de institutos politécnicos para essa aproximação. Temos aquela máxima, não perguntes o que é que o meu país pode fazer por ti, mas o que é que eu posso fazer pelo meu país. Queres complementar aqui esta afirmação? Quero, João. É muito importante perceber que, enquanto empresário ou potencial empresário, ou alguém que pura e simplesmente quer criar o seu próprio posto de trabalho e precisa de partir do ponto de princípio da inovação e da digitalização, entender uma pergunta: se eu quero digitalizar a minha empresa, com quem é que eu falo em Beja? Eu acho que este tem que ser o ponto de partida. Se eu quero levar o meu negócio para o digital, se eu quero digitalizar a minha empresa, com quem é que eu falo? Que apoios é que estão disponíveis? Que entidades é que eu posso contactar? Onde é que eu posso fazer esta ponte? Qual é que é o meu ponto de conexão? Eu acho que este é um ponto que, daquilo que tem sido as nossas conversas e o meu conhecimento, eu acho que de uma forma geral isto já existe. Agora, precisamos de entender como é que nós articulamos todos estes recursos para poder proporcionar às empresas, sobretudo aquelas que já estão a funcionar, que já estão no mercado, como é que podem dar este salto para a digitalização sem perder as suas características, sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência, mas conseguir fazer esta transição de uma forma acompanhada, porque há imensos apoios disponíveis. A questão é como é que nós vamos canalizar esses recursos para empresas que já estão a funcionar e que já têm o seu negócio montado e não podem, por isso, simplesmente parar para se digitalizar, mas precisam de ser acompanhadas nessa digitalização, senão vão começar a perder competitividade. E é importante que haja essa ligação, que haja uma entidade, que haja um ponto de conexão. Sim, têm que ser capacitadas, têm que ser acompanhadas e depois até têm que ser avaliadas e mesmo passar por um processo de avaliação para, ok, isto está bem, aquilo está menos bem, vamos acelerar. Porque eu acho que é também muito importante ter a noção, não é, que trabalhando em conjunto, em Portugal temos um problema de escala, não é? Mas temos oportunidades porque de facto estamos no eixo atlântico, não é?
e se calhar os Estados Unidos e o Canadá não são mercados tão distantes, e aqui a nível regional, e isso tem sido uma política que tem sido feita já há longos anos, também temos uma integração com as regiões espanholas, e se calhar pensar ir para o mercado não é só ir para o mercado aqui regional ou para o mercado nacional, não é? É expandir aqui a nossa vida. A grande questão para mim, João, ao longo da minha vida na estratégia empresarial, é se eu vejo o mercado, se eu vejo os concorrentes como ameaças ou como oportunidades. E quando nós começarmos a pensar que o facto de, por vezes, não termos escala pode ser uma oportunidade para termos um produto diferenciado. O facto de não termos um mercado muito grande pode ser uma oportunidade para criarmos nichos de mercado onde nós podemos criar mais valor. Portanto, a questão é sempre como é que nós vamos ultrapassar os obstáculos e, sobretudo, que capacidade instalada é que nós temos para poder atingir o nosso mercado. E como é que podemos aumentar o nosso valor dentro dos recursos que temos e até que nos podemos capacitar para aumentar o nosso valor no mercado. Há uma coisa que é certa, em 8 milhões de pessoas, há clientes para todos. A questão é como é que nós chegamos lá e como é que nós nos capacitamos para chegar lá. Exato. E como é que aqui o digital e a inovação podem ser a catapulta para precisamente nos proporcionarem criar produtos digitais e ir para outros mercados? Há imensas soluções gratuitas que nos permite divulgar os nossos produtos e serviços, né? Trabalhar com canais de distribuição, não só do produto, mas de relacionamento com o cliente, né? Como estava a falar. Nós temos uma possibilidade imensa de clientes, né? Nós não precisamos ficar aqui no local, mas usar o local como potência. O gatilho de escassez, por exemplo, o gatilho de exclusividade é um gatilho muito relevante para a compra, né? Para ganho competitivo. Portanto, utilizar os canais simples e comuns que são gratuitos, por exemplo, as redes sociais, eu não estou só falando, por exemplo, no Instagram ou Facebook, que tem já estratégia, inclusive, já nas suas próprias soluções, mas usar módulos gratuitos dentro daquilo que parece simples demais. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp Business, por exemplo, ele cria imensas automações, não substitui o relacionamento, claro, mas ele otimiza o nosso relacionamento e ele passa uma sensação de personalização a depender da estratégia ali utilizada, mas ele pode potencializar a conexão com o cliente que já existe e também fortalecer, conquistar esse novo cliente, esse novo lead que precisa ser trazido para dentro do negócio. Sim, eu acho que o WhatsApp, por acaso, é um caso muito curioso, porque todos nós utilizamos o WhatsApp, mas será que todos nós utilizamos o WhatsApp para a nossa estratégia empresarial? Porque há um facto muito curioso que é a população abaixo dos 30 anos só atende 20% das chamadas telefónicas. E isto é uma barreira enorme para nós, da minha geração. Eu sou de 66 e eu costumava dizer, ainda por cima sou da área de comunicação, eu costumo dizer que a minha arma é o meu telefone. E isto hoje é algo que está completamente ultrapassado e que eu tive dificuldade em fazer essa mudança de mindset, mas eu creio que, por exemplo, o WhatsApp é um exemplo típico de uma ferramenta com imenso potencial e que temos que utilizar, porque é assim que conseguimos chegar agora à nova geração e aos nossos potenciais clientes, porque de facto as coisas estão a mudar muito. Hugo, não, peço desculpa, Sui, e como é que podemos aproveitar o potencial aqui do Instituto, termos aqui um Instituto Politécnico com bastantes valências ao nível do digital, mas eu acho que também existe aqui uma rede muito importante e que, na minha opinião, nem sempre é explorada ao máximo, que é a rede SRTT, o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, que engloba o ensino politécnico nas regiões do Alentejo, engloba a Universidade de Évora, engloba, por exemplo, o PACT do Alentejo de Ciência e Tecnologia, e outros projetos que podem funcionar em rede, não é? E podem dar ou seja, podem dar um grande contributo ao tecido empresarial para cá está, para criar valor, para criar diferenciação
e no fundo para, a partir daqui, passarmos para o mundo, não é? Com certeza. Essas entidades, elas têm potencial de oferecer a infraestrutura necessária a implementar esse tipo de inovação. Uma que eu gosto muito, que tem sido implementada inclusivamente pelo PACT, são desafios abertos. São chamadas, mini chamadas, à comunidade universitária, à comunidade do pequeno empresariado, para resolver desafios específicos. Pronto. É uma ferramenta, né? Entrar nessa rede, partilhar um desafio corrente do seu ambiente de trabalho, permite se conectar com as outras entidades desse sistema de transferência, que possam já ter passado por esses desafios, possam partilhar soluções já alcançadas, e quando não há uma solução que de fato haja necessidade de inovação, há um convite à comunidade local para que proponha soluções, e já tivemos, inclusive, em Évora, alguns exemplos de soluções que surgiram desse processo. Portanto, isso incentiva os novos empreendedores, né, a comunidade universitária, inclusive, a entrar nesse meio de empreender, e, ao mesmo tempo, resolve problemas reais do mercado do mercado de Exatamente. Um trabalho muito importante. Hugo. João, estava aqui empolgado a ouvir esta questão, porque eu sou também professor universitário já há alguns anos que nas minhas turmas sistematicamente tenho criado um desafio. Todos os trabalhos dos alunos são baseados em problemas reais das empresas que eles representam. E eu acho que esta questão de trazermos os problemas das empresas para os trabalhos das universidades, que é, em vez de estarem a fazer trabalhos sobre empresas ou desafios de outros panoramas, porque não termos uma bolsa de problemas das empresas locais para serem trabalhados nas universidades? Porque quando nós tivermos os nossos alunos a terem consciência e a arranjarem soluções para os problemas que nós estamos a viver, nós vamos acelerar muito este processo, porque aquilo que nós estamos a trabalhar é para a função da empresa, onde ele potencialmente pode ir a trabalhar mais tarde. A questão é, só há um caminho onde há vontade, e é preciso criar esse caminho para que haja vontade das empresas, das instituições, das universidades, dos politécnicos, de criarem um momento de consciência e dizer assim, nós temos que resolver os nossos problemas, nós temos que arranjar soluções para os nossos problemas que nós estamos a viver aqui. Os desafios dos nossos empresários, os desafios da nossa indústria são aqueles que nós temos para trabalhar nos nossos cursos de informática, nos nossos cursos de gestão. Tem que ser aplicado, porque só assim é que nós depois conseguimos criar a escala para o nível global. Porque se nós trabalharmos os nossos problemas de escassez, que não conseguimos ser competitivos num determinado momento, e se tivermos uma turma de 20 ou 30 alunos a trabalhar nesse problema, o incremento que nós vamos ter de consciência sobre isso é enorme. Porque quando os empresários começarem a lançar desafios para as universidades começarem a dar soluções aos empresários, isto pode acontecer também no efeito de escala, que é, começam a surgir soluções que nós podemos comercializar a um nível muito mais global. E é importantíssimo que as pessoas tenham consciência que aquilo que nós temos de tratar nas escolas são os problemas que nós temos no terreno. Porque senão perde-se aqui um pouco a conexão e a conexão com a realidade, que essa é que é a grande questão. Nós temos nas nossas universidades alunos a resolverem questões de Harvard, vamos pôr um caso, quando nós temos questões que calhar muito mais interessantes aqui em Beja, a nível empresarial, que podem ser desafios que mais tarde podem vir a ser apresentados em Harvard. Não temos que fazer a história ao contrário. Temos é criar nós meios para poder dar ao empresário um meio de comunicação com a universidade e à universidade um meio para poder resolver o problema dos empresários. Portanto, o que nós temos é que, de facto, criar esse momento de ligação e de comunicação aberta para que as coisas possam ser muito mais ágeis.